Fala galera, aqui quem tá falando é o Possible e no vídeo de hoje a gente não tá fazendo histórias do Brookhaven ou gravando gameplays. A gente tá pra contar a história do Monthly, o bobo da corte vilão da nossa primeira temporada da série The Last Joke. Então, hoje iremos contar a história dele, quem fez ele, o porquê fizeram ele e como ele se tornou. Então, bora começar. Em uma parte do Brookhaven, existiam duas crianças chamadas Alex e Dave. Eles eram muito amigos e eram inseparáveis. E dentro dessas duas crianças brincalhonas e divertidas, elas tinham um único sonho: criar uma empresa para fabricar bonecos de bobo da corte. No começo, tudo estava indo bem. Passaram-se os anos e elas cresceram. E essas crianças viraram adultas. E os dois conseguiram criar sua empresa. Mas o que Dave não sabia é que seu amigo Alex queria fazer experimentos humanos com os bonecos. Tá, mano. Então eu te chamei aqui em casa pra gente conversar sobre a nossa empresa que a gente tava querendo abrir, lembra? Que tal a gente ter gestas, tem humanos dentro? Não concordo. Essa ideia é absurda. Que absurdo, cara. Vai render muito mais. Os caras vão ficar lá dentro e controlando. Não vou. Eu não concordo com essa ideia. Pois eu concordo. Então construa você mesmo sua empresa. Quer saber? Sai da minha casa. Eu vou indo embora mesmo. Se já que você não quer, se aguarde, porque em uma hora você vai ser arrependido. Então, depois disso, eles brigaram e nunca mais se falaram. Aí, alguns dias depois, o Dave começou a ver visões estranhas, como visões de gestures e muitos pesadelos. E depois de alguns dias, enquanto uma velhinha passava em frente à sua casa, ela ouviu um grito dele. E curiosa, ela foi investigar. E quando ela subiu as escadas e viu no seu quarto, estava lá o Dave caído no chão e uma espécie de gesture olhando para ela. Depois desse acontecimento, ela nunca mais foi vista. Depois, os vizinhos de Dave também começaram a ver essas visões. E a pouco, cada um foi saindo do bairro. A empresa de Sprinkle, querendo capturar mais pessoas, decidiu construir casas novas e coisas irreconhecíveis para tornar aquele bairro assombrado em um novo bairro. Então, quando souberam da notícia, elas compraram novas casas e ficaram lá. E Dave e Alex comandou o Jester para capturar todas elas. E pouco a pouco as casas foram sendo destruídas. E a única que não foi destruída foi a de Dave, que se tornou abandonada. 3 anos depois, eu e o André chegamos do bairro. A gente achava que ia ser tudo normal, que estava tudo sendo bom. Mas a gente decidiu explorar a casa abandonada de Dave. E no começo a gente estava normal. Só que no meio do caminho a gente se perdeu. Foi uma longa caminhada e a gente encontrou o caminho de volta. Mas quando a gente subiu, a gente encontrou um palhaço. E ele era o Monthly. O Monthly, ele começou a nos perseguir pela cidade inteira. Ele até me infectou. O André conseguiu correr, mas no meio do metrô o palhaço apareceu. E a gente foi capturado. Enfim, André continua. Então, essa foi a história do Monthly. Mas outra coisa que vocês não sabem. Quem é o Monthly? Vendo que ele não tinha ninguém para fazer os experimentos, já que Dave não estava mais lá com ele, o pai dele se ofereceu para ser um dos experimentos. No começo, Alex ficou: não, pai, não pode, não. Ele ficou preocupado com seu pai, não querendo deixar ele ser um experimento. Mas com a insistência dele, ele falou: tá bom, já que você pediu, você vai ser. Depois disso, no meio do experimento, o pai dele viu que poderia ser alguma coisa muito ruim. E quando ele falou: filho, me ajuda, me tira daqui, ele falou: você pediu, então você vai ser. E depois disso, ele se tornou um Monthly. Então, depois disso, o Alex fez uma lavagem cerebral em seu próprio pai e ele não sabia mais de nada. Então, ele decidiu controlá-lo para fazer o mal. E essa é a história do Monthly. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado e entendido a história. Então, Enfim, se preparem, porque ainda não acabou. A piada tá apenas começando. Galera, essa foi a história. Espero que tenham gostado e tchau.
Se preparem, porque a piada não acabou. Para a segunda temporada de The Last of Us.